A história começa com uma entrevista íntima na casa de Henry e Claire. Henry mergulha no processo, descrevendo como ele o transporta nitidamente para momentos desconhecidos do passado. Quando os dois são questionados sobre quando se conheceram, ambos riem e explicam que é complicado porque Henry a conheceu em momentos diferentes durante a vida de Claire. A cena muda e nos leva de volta a 2 anos antes de o casal se conhecer de fato. Henry trabalha em uma biblioteca, aprendendo tudo o que pode sobre o passado para sobreviver. Certa manhã, depois de chegar pontualmente ao trabalho, ele é questionado por seu colega sobre todas as roupas que deixa espalhadas. Dizendo-lhe que é uma longa história, ele desce as escadas e vai até a recepção, onde é instruído a ajudar uma jovem ruiva a encontrar um livro. Quando ele vai falar com ela, Claire olha para ele e fica chocada, reconhecendo-o de 14 anos antes, quando uma versão mais velha dele viajou no tempo e a conheceu quando ela era muito jovem. Mostrando que o conhece e apontando suas marcas de nascença e cicatrizes, ela explica que nunca o tinha visto tão jovem. Os dois decidem se encontrar mais tarde para tomar um drink e conversar sobre o acidente e como ela o conheceu. Claire parece entusiasmada quando vai embora, pois finalmente conheceu o homem que estava esperando. Naquela tarde, Henry volta para casa para limpar seu apartamento bagunçado, deixando-o o mais apresentável possível. Henry chega ao restaurante com flores e encontra Claire já esperando por ele. Depois de revelar a ele que nunca havia lhe trazido flores, Claire o surpreende com um pequeno livro contendo uma coleção de datas. Ela explica que cada data representa um momento em que uma versão diferente de Henry pediu que ela estivesse lá, garantindo que eles sempre se encontrariam. Claire revela a ele que ele apareceu em seu passado 152 vezes ao longo de 14 anos. Para aumentar sua confusão, Claire lhe diz que a versão futura dele havia dito a ela que eles se casariam. Ansioso para saber mais, Henry faz perguntas a Claire sobre como eles se conheceram e suas experiências juntos. A cena muda e nos leva de volta ao momento em que Claire conheceu Henry, quando ela tinha apenas 6 anos de idade e havia roubado algumas roupas de seu pai. Ela lhe fez muitas perguntas sobre suas habilidades, que ele prontamente respondeu. Ele então lhe disse que poderia desaparecer em breve e pediu que ela guardasse as roupas debaixo de uma pedra especialmente para ele. Henry então relata seu primeiro encontro com a viagem no tempo, uma experiência que ocorreu quando ele tinha apenas 7 anos de idade. Henry revela que a pessoa que o ajudou nessa jornada extraordinária foi nada menos que uma versão de si mesmo que apareceu na mesma época. A noite do encontro de Claire e Henry foi o dia em que Henry viajou no tempo para encontrar o eu de 7 anos antes. Depois de voltar, ele encontrou um homem e uma mulher em um beco e roubou as roupas do homem e as flores que ele havia dado à namorada pouco antes de chegar ao restaurante. Após o encontro, Henry leva Claire para seu apartamento e os dois passam um momento de paixão juntos. Ao sair da cama, Claire vai ao banheiro e encontra roupas íntimas femininas. Irritada, ela o confronta por não ter lhe contado que tinha uma mulher em sua vida e sai do apartamento. No mesmo momento, uma versão de 36 anos de Henry aparece do futuro e vê Claire se afastar depois que seu eu mais jovem a perturba. Seguindo-a até um bar, o Henry de 36 anos pede desculpas à sua versão mais jovem e diz que ela foi a melhor coisa que já lhe aconteceu, implorando que ela seja paciente com ele. Ao sair do bar, ele encontra sua versão de 28 anos e o adverte a não tomar decisões estúpidas com o amor de sua vida. Quando sua versão mais velha retorna, Henry percebe algo no beco e vai dar uma olhada. Lá dentro, ele fica chocado ao ver seus pés decepados no chão. Olhando-os cuidadosamente, ele pronuncia seu mantra habitual: "Hoje não". A cena muda para quando Henry tem apenas 8 anos de idade e está em um carro com sua mãe. Enquanto estão parados em um sinal vermelho, um carro vermelho desliza na neve, forçando o carro de sua mãe a desviar para frente e bater em um caminhão na frente deles. A grande placa de aço que ele transportava atravessa o para-brisa e decapita a mãe. Diferentes versões de Henry são colocadas em diferentes áreas da cena e observam seu eu mais jovem enquanto ele vê a imagem horrível. Uma versão mais velha de Henry é então transportada de volta para se encontrar novamente com Claire, de 6 anos, que pergunta sobre seus pais. Ao ver seu rosto, ela pergunta por que ele está triste e ele explica que lhe contará quando um homem verde lhe trouxer um cappuccino de banana. No futuro, Henry, de 28 anos, e Claire, de 20, estão discutindo em um trem. Ela pergunta com raiva por que ele não lutou contra seu destino, mas ele explica que não pode mudar o futuro e que tentou. Depois de perguntar onde deveriam almoçar e mostrar a ela o local, ela muda o plano e o leva a outro café. Ao se sentarem, um homem pintado de verde lhe serve um cappuccino de banana e lhe diz que está vestido para um show infantil. Lembrando-se do que ele havia lhe dito quando ela era jovem, Claire lhe pergunta sobre sua mãe. Ele lhe conta que ela era uma cantora de ópera e sobre o acidente que causou sua morte. Sentindo-se aliviado por ter falado sobre isso, Henry continua contando a ela sobre sua família e como, ao longo dos anos, ele os conheceu à distância, voltando ao passado inúmeras vezes. Perguntando se eles podem dar um passeio, Henry compra cachorros quentes para ela e revela o segredo de que ele mesmo treinou para viajar no tempo. A cena muda e vemos um Henry de 24 anos com sua versão de 8 anos nas ruas. O Henry mais velho mostra ao Henry mais jovem como sobreviver sem que as pessoas percebam.
Levando-o a uma galeria de arte e comprando-lhe comida, ele confronta as ideias do jovem Henry sobre salvar sua mãe, dizendo-lhe que isso não é possível. Para provar seu ponto de vista, ele prevê que o jovem Henry correrá em uma determinada direção em segundos. Embora o jovem Henry garanta que não o fará, ele vê sua mãe e corre para abraçá-la, mas ela só pensa que ele foi cortado. Após uma discussão com a mãe, Henry, de 24 anos, levou seu eu mais jovem para o banheiro e revelou a ele que eles eram iguais. No presente, Henry conta a Claire que, embora tenha tentado salvar sua mãe várias vezes, nunca conseguiu mudar os acontecimentos. Levando-a ao seu local de trabalho, fechado por ser domingo, Henry mostra a ela o grande arquivo onde estão armazenados milhares de livros. Em seguida, ele lhe mostra artigos e gravações de sua mãe que ele acumulou ao longo dos anos. Ele revela a ela que, quando fica com raiva de algo de que se lembra, às vezes viaja de volta no tempo para aquele evento. Henry então diz a Claire que quer que ela conheça sua mãe e pede que ela lhe diga uma pergunta que ele faria à mãe se ela estivesse presente. Depois de ouvir a pergunta, ele abre a gravação e permite que ela ouça a resposta de sua mãe, explicando que todas as vezes que ele viajou no tempo, ele se certificou de que ela respondesse em suas perguntas e respostas após o show. Enquanto ouvem a mãe falar, os dois choram com a resposta. A cena muda para outra entrevista, mas dessa vez Claire envelheceu consideravelmente. Na gravação, ela fala sobre como a infância é uma espera por algum evento emocionante e menciona que é uma espera angustiante quando uma pessoa encontra sua alma gêmea quando tem apenas 6 anos de idade. No primeiro dia em que o conheceu, Henry lhe disse que ela o veria novamente em alguns dias, e ela contou todos os dias até ele chegar. Após o segundo encontro, Henry a obrigou a escrever todos os dias. Eles se encontrariam por anos, passando o máximo de tempo possível com ela. Os anos se passaram e Claire estava agora com 16 anos. Um dia, quando Henry aparece em seu dia marcado, ele percebe que não há roupas nas caixas em que elas normalmente são guardadas. Alguns segundos depois, Claire aparece linda, usando um vestido curto e maquiagem. Dizendo a ele que suas roupas estão espalhadas por toda parte, ela anuncia que receberá uma peça de roupa toda vez que pegar uma peça durante o jogo de damas. Depois que ele consegue pegar todas as roupas dela, Claire tenta beijá-lo, mas ele se retrai, diz para ela se acalmar e a leva para tomar sorvete. Na vez seguinte, Claire decide deixá-lo com ciúmes indo a uma festa em vez de encontrá-lo, deixando para ele apenas um sanduíche e suas roupas. Depois de passar algum tempo na festa, Claire percebe que preferiria passar um tempo com Henry, mas quando chega ao local, seu tempo acabou. Na próxima vez em que se encontram, ele encontra Claire em apuros. Depois de uma conversa, ela lhe pede que mate um aluno de sua escola, sem especificar o motivo. Acreditando em sua palavra, ele concorda em fazê-lo, ligando para si mesmo a partir daquele momento e dizendo a ela para se certificar de que tem um álibi. Indo à casa do garoto, Henry o sequestra e o coloca no carro de Claire. Os dois dirigem pela floresta e, ao chegarem a um ponto específico, Claire sai do carro e diz a ele que não queria que ele matasse o garoto, mas que o machucasse. Tirando a camisa, ela mostra a ele os horríveis hematomas que recebeu do garoto por todo o corpo. Mas, evitando dizer que ele também a havia estuprado, ela explica que o rapaz a havia levado para algum lugar. Henry, furioso, levou o garoto para a floresta e o amarrou em uma árvore. Em uma tentativa desesperada, o garoto lhe diz que Claire gostou da noite que passaram juntos e que até lhe enviou uma mensagem dizendo que gostou da noite que tiveram. Aos gritos, o garoto lhe diz que ela gosta de violência. Irritado com as palavras do rapaz, Henry deixa escapar que não é verdade e que ele sabia porque era o marido dela, chocando Claire. Percebendo que é hora de ir embora, ele lhe dá um marcador que tem certeza de que ela precisaria, mas ainda não consegue se lembrar do motivo. Depois de voltar ao seu próprio tempo, ele pergunta a ela o que ela fez com o marcador que ele lhe deu. Ela explica que na noite em que levaram Jason para a floresta e ele desapareceu, ela chamou todas as meninas e escreveu as histórias de abuso que ela e as outras meninas sofreram usando o marcador que ele lhe dera, dando início à sua jornada artística. Claire se encontrou com Henry mais uma vez aos 18 anos de idade, antes de encontrá-lo na linha do tempo correta quando ela completou 20 anos. Quando a cena muda, Henry, de 28 anos, vai à casa de Claire para almoçar com uma amiga dela. Gomes, um dos melhores amigos de Claire, o deixa entrar, dando-lhe uma bronca por um motivo que ele ainda não consegue entender. Quando ele sobe as escadas, conhece Therese, a outra melhor amiga de Claire e namorada de Gomes, e encontra Claire ocupada cozinhando. Ao ver o desastre, Henry se encarrega da refeição. De repente, Claire ouve a campainha tocar e vai atender. Para sua surpresa, ela descobre que é Henry, 41 anos, que está na porta. Voltando rapidamente, ela liga para Henry de sua linha do tempo e consegue levar o velho Henry sorrateiramente para seu quarto. A cena muda e nos leva ao momento em que Henry, 41 anos, fez um salto no tempo para o aniversário de 18 anos de Claire. Ela havia deixado para ele o terno do pai e estava vestida com um lindo vestido, segurando uma cesta de piquenique. Claire fica chocada com o fato de esse ter sido o último encontro que ele teve com ela e explica que não sabia quando o veria novamente.
Olhando para ela com carinho, ele lhe diz que seria 2 anos depois, o que a deixa chateada. Ele lhe diz que quer que ela experimente o máximo da vida que quiser antes de conhecê-lo. Os dois se abraçam e começam a se beijar apaixonadamente. Embora Henry se recuse a ir mais longe no início, Claire o tenta com seu corpo nu e os dois acabam dormindo juntos. 1 ano após seu aniversário de 18 anos, Claire se vê na cama com Gomes. Levantando-se rapidamente, ela sacode Gomes e diz para ele ir embora porque sua namorada e melhor amiga, Cerise, chegará em breve. Gomes tenta consolá-la, mas ela explica que estava bêbada e que o que eles fizeram foi um erro, assegurando-lhe que isso nunca mais acontecerá. Embora magoado com suas palavras, ele lhe diz que sempre foi apaixonado por ela. Mas ela recusa seus avanços, explicando que está apaixonada por outra pessoa. Na linha do tempo em que Henry tem 28 anos e recebe a visita de seu eu de 41 anos, o trio se esconde no quarto e conversa. Enquanto conversam, eles recebem uma visita surpresa. É Ingrid, a namorada de Henry naquela linha do tempo. Claire oferece um drink à loira na sala de jantar e lhe conta sobre Henry. Depois que Gomes e Cerise unem forças, Henry abre a porta da cozinha, chocando as amigas de Claire com a revelação de seu antigo eu. Ao ver a surpresa em seus rostos, os dois Henrys explicam sua situação. Durante o jantar, o Henry mais velho dá conselhos a Gomes para ações futuras, explicando que um dia eles serão melhores amigos. Depois de muita bebida, Ingrid percebe a maneira como o Henry mais velho olha para ela e pergunta se ela estará morta no futuro. Explicando a ela que saber disso a deixaria infeliz, ele a incentiva a usar o tempo que lhe resta antes de desaparecer em sua linha do tempo. Claire fica chocada com o fato de o homem com quem sempre namorou ter desaparecido e corre para seu quarto. Quando Henry a segue, ela lhe pergunta se algum dia verá novamente o Henry que acabou de desaparecer. Henry lhe garante que ela o verá, mas diz que não sabe quando. Levantando-se de onde estava sentada na cama, Claire o abraça. A cena muda e vemos um Henry de 28 anos entrando em um bar para encontrar Gomes. Embora Gomes pareça estar se esforçando para manter a amizade, Henry faz um comentário depreciativo sobre o fato de ele ter sentimentos pela namorada, o que ofende Gomes e faz com que ele deixe o bar. No dia seguinte, Claire e Henry viajam para a cidade onde ela cresceu para conhecer seus pais. No caminho, Henry recebe um telefonema de Gomes, que pede desculpas por sua explosão no dia anterior. Ela então se oferece para lhe dizer de onde se lembrava dele antes da reunião oficial, mas muda de ideia quando Henry faz uma piada desagradável e desliga. Quando Henry e Claire chegam em casa, o casal tem um encontro embaraçoso com a família dela. O pai de Claire não parece aprovar Henry e isso causa uma certa tensão durante o almoço. Depois do almoço, Claire o acompanha até o quarto dele, que fica no lado oposto ao dela da casa. Beijando-a gentilmente, ele pede que ela lhe mostre o seu, para que ele possa se aproximar dela no escuro. Uma vez dentro do quarto dela, o homem vê o prado onde ficava a clareira, onde Claire havia se encontrado com sua versão mais velha dezenas de vezes. Quando ele propõe descer até a clareira e ver o local, Claire fica na defensiva e diz que aquele era um lugar especial para ela e sua versão mais velha. Chateado, ele lhe diz que eles são a mesma pessoa, mas Claire sabe que ainda tem um longo caminho a percorrer até chegar lá. Os dois discutem sobre a constante comparação entre ele e sua versão mais velha, o que o faz sentir como se ela não pertencesse completamente a ele. Segurando-a perto de si, ele lhe diz que o passado e o futuro não importam e que a única coisa em que precisam se concentrar é o presente. Eles começam a se beijar, mas logo são interrompidos pelo irmão de Claire, que liga para convidá-los para almoçar. Na esperança de se refrescar, Henry vai para o quarto e começa a escovar os dentes, quando é surpreendido pela irmã mais nova de Claire, Alicia, que o leva a pensar que ele também está tendo relações com ela. Após o encontro estressante, Henry viaja para o futuro e cai nu em uma rua. Depois de se envolver em uma briga com o homem que ele consegue derrotar no início, todos os seus amigos motociclistas saem do bar e começam a atacá-lo. Antes que eles possam causar muitos danos, o futuro Gomes chega e salva sua vida, pois já havia recebido uma dica sobre o que estava prestes a acontecer. Depois de fazer com que os motoqueiros se afastassem, ele leva Henry para um bar próximo e lhe oferece comida. Os dois compartilham um momento de amizade íntima, no qual Henry finalmente começa a simpatizar com Gomes. Pouco antes de desaparecer, Gomes diz a Henry para anotar uma data, para que Gomes saiba que irá buscá-lo quando chegar a hora. Após o desaparecimento dele, Alicia se aproxima e sutilmente lhe diz que seu namorado pode estar de volta. Subindo as escadas, ela ouve Henry no chuveiro, dizendo-lhe para encobri-lo mais uma vez. De volta à mesa de jantar, ela diz aos pais que ela e Henry tiveram um pequeno desentendimento e que ele chegaria em breve. Quando ela consegue falar com eles, fica chocada com o estado em que se encontra. O casal tenta explicar o estado de Henry, mas Claire não consegue suportar a pressão e vai embora. Embora Henry e Alicia a sigam até o quarto, eles a veem sair correndo depois de se esgueirar pela janela. Henry percebe que ela está indo para a clareira, à procura de seu antigo eu. Olhando pelo quarto, ele vê os desenhos que ela havia feito de diferentes versões de si mesmo e pede a Elke, que era cabeleireira, para cortar seu cabelo como no desenho.
Pouco tempo depois, Henry surpreende Claire na clareira e ela fica chocada ao ver que ele se parece tanto com o homem que ela havia perdido. Abraçando-o, ela pede desculpas por ter sido dura com ele no passado, dizendo-lhe que sempre foi apaixonada por ele. Os dois se beijam apaixonadamente. A cena então muda para Henry e Claire, que estão dormindo até que suas habilidades são ativadas e ele acorda no futuro, deitado no chão de sua grande casa. Olhando ao redor, ele vê uma câmera posicionada em frente a uma escrivaninha, com roupas dobradas em uma cadeira atrás dela. Ele pega uma fita e a assiste, mas, de repente, ouve a voz de Claire. Antes que ela possa descer as escadas, ele volta no tempo. A cena muda para quando Henry tinha apenas 16 anos e seu pai os havia flagrado dando prazer um ao outro. Descendo as escadas correndo, Henry tenta explicar que não é gay, mas seu pai não parece se importar com isso e está mais preocupado em ter visto 2 de seus filhos. Não tendo escolha a não ser confessar, Henry explica que é um viajante do tempo. Quando seu pai acha difícil acreditar nele, ele o convence contando sobre a primeira vez em que beijou sua mãe e a dança secreta que fez de excitação, achando que ninguém o tinha visto. No futuro, Claire, de 20 anos, e Henry, de 28, estão planejando seu casamento. Enquanto Claire e Henry dormem, Henry viaja mais uma vez para o futuro e acorda na sala de estar de sua grande casa. Ele vê Claire no sofá assistindo ao vídeo do casamento e enxuga as lágrimas dela. Antes que ele possa falar com ela, suas habilidades o forçam a retornar à sua linha do tempo, onde faltam apenas 5 semanas para o casamento. Quando Claire finalmente conhece o pai de Henry, Richard, ela fica feliz ao ver que ele se afeiçoou imediatamente a ela. Depois de voltar para casa naquela noite, Henry caminha sonâmbulo até sua futura casa, mas dessa vez eles ainda não a compraram. Enquanto olham ao redor, a versão mais velha dele menciona as loterias daquela noite, dando a Henry uma ideia do que fazer. Naquela noite, Henry vai a uma loja de conveniência e anota os números da loteria, depois os esconde para que outra versão dele os encontre. Indo à casa do pai, ele pede que ele lhe dê um remédio para acalmá-lo e evitar que ele desapareça durante o casamento. Embora o pai sugira que ele consulte um médico, Henry teme que o mantenham preso e façam experiências com ele. Nos dias seguintes, Henry continua a viajar com mais frequência do que nunca. Depois de ir constantemente para o futuro e ver Claire chorando, Henry para de contar a Claire sobre a linha do tempo que ele estava vivenciando, suspeitando que ele tenha morrido antes do esperado. Alguns dias antes do casamento, a família de Claire organiza uma grande reunião antes da cerimônia, na tentativa de se exibir para os amigos. Durante o evento, Henry, ainda estressado por ter desaparecido durante a cerimônia, recebe um telefonema e sai. Chegando a um bairro difícil, ele espera que o homem que contatou apareça. Inesperadamente, Gomes também chega, incentivado por Claire a seguir seu noivo. Depois de vê-lo entrar na casa de Ben, também um traficante de drogas, Gomes entra correndo e força o homem frágil a abrir a porta. Lá dentro, eles encontram as roupas de Henry e percebem que ele deve ter viajado no tempo. Quando finalmente chega a um futuro estável, ele vê seu futuro eu e Claire discutindo e entra na casa para investigar. Depois de conversar com seu eu mais velho, ele descobre que Claire engravidou várias vezes, mas o bebê sempre viajou no tempo para fora do útero, por isso Henry optou por fazer uma vasectomia sem contar à esposa. Irritado com suas ações, a versão de 28 anos de Henry dá um soco em seu antigo eu, fazendo com que ele viaje de volta ao dia de seu casamento. Quando ele chega, seus amigos percebem que é a versão mais velha e ele é forçado a se disfarçar usando graxa de sapato no cabelo. Durante a cerimônia, Claire logo descobre que não é o Henry de sua linha do tempo, mas vai em frente mesmo assim. Vemos o casal dançando e cantando com seus amigos e familiares. No futuro, Claire, de 29 anos, e Henry, de 28 anos, assistem juntos aos vídeos do casamento. Quando o jovem Henry pede desculpas pela vasectomia, Claire olha para ele e diz que isso ainda não aconteceu. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.